A partir de qual idade o homem deve procurar o médico para fazer exames preventivos, por exemplo, doutor José Eduardo? A recomendação hoje, existem as recomendações que a gente chama as diretrizes e a gente usa um parâmetro hoje. Todos os homens depois de 50 anos têm que fazer o exame de próstata. E a gente sabe que os que têm história familiar, que tem pai, tio, avô, um parente próximo que teve câncer de próstata, a gente inicia em torno de 40 anos, já pelo menos fazendo o exame de sangue. Né? Tem que se lembrar que só o exame de sangue não resolve, porque em torno de 15 a 20% dos tumores, eles não são detectados pelo exame de sangue e você consegue melhorar muito a acurácia do diagnóstico fazendo o toque retal. Então, o toque, felizmente, ajuda muito o urologista a fazer o diagnóstico e, infelizmente, tem o preconceito do homem que não quer ser submetido ao toque, mas isso é necessário e é fundamental para que se faça a prevenção. Por quê? Verdade. Porque o câncer de próstata, se ele diagnosticar dentro da glândula, esse paciente tem mais de 95% de chance de curar só com o tratamento cirúrgico, né? Que hoje está muito revolucionado já, a gente já tem cirurgia robótica hoje, já tem em Minas Gerais agora, nós já temos a primeira plataforma robótica para fazer esse tipo de cirurgia. Então, isso tem melhorado muito e a gente conseguindo fazer essas campanhas como o Novembro Azul, a gente consegue trazer esses pacientes para o seu médico e ele receber a orientação mais adequada. A alimentação, como ela influencia na saúde do homem? Márcia, ultimamente a gente tem observado estudos comparando, seguindo aí pacientes e observando o tipo de alimentação que cada um tem para observar aí como é que é a evolução de cada um. E cada vez mais a gente tem observado, e com evidências cada vez mais robustas, mostrando que uma alimentação saudável, ela é extremamente efetiva para evitar várias doenças. A gente está aproveitando aqui para falar do Novembro Azul, especificamente até do câncer de próstata, mas ela inclusive vai além, vai para vários tipos de câncer, não só o de próstata, e com outras doenças também crônicas aí, como hipertensão, diabetes, outras doenças inflamatórias, inclusive, também estão associadas. Então, isso não só alimentação, mas também o estilo de vida. A alimentação é importantíssima, mas o estilo de vida. O estilo de vida, ele envolve vários critérios, né? A alimentação, o sono, né? A prática de uma atividade física regular. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolver da pessoa em relação a se prevenir de doenças, aí, inclusive o câncer. Qual é o primeiro passo? A pessoa fez o exame, detectou o câncer, como todas, que eu ia dizer que como todas, o quanto antes se detectar, melhor, né? Por isso tem que ser feitos os exames periodicamente. E aí, doutor José Eduardo, existem vários tipos de tratamento, né? Dependendo do caso. O que é importante é a gente definir se o tumor está restrito à glândula ou não, que é a próstata, né? Uma vez detectado, se ele estiver só dentro da próstata, a cirurgia é a melhor forma de tratamento, porque ele tem uma taxa de sucesso muito alta quando você extirpa a glândula, tira ela, né? E tira os gânglios que estão em volta. A vesícula seminal é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia radical. Você limpa aquela região toda para não deixar tumor para trás. Se o tumor já tiver avançado, às vezes localmente avançado, ou já tiver, que a gente chama de metastático, que já saiu da glândula e acometer outros órgãos, como osso, gânglio, às vezes fígado, e aí o tratamento é diferente. A gente usa, às vezes, hormonioterapia, radioterapia. E agora, mais recentemente, nos últimos 10 anos, a quimioterapia tem começado a ser usada no câncer de próstata, que não era no passado. Mas a gente já sabe, ao longo do tempo, que o tumor de próstata é alimentado pela testosterona, que é o hormônio masculino. Então é importante a gente tirar esse fator de proliferar o câncer, que é bloqueando a testosterona. Isso aqui é importante. E isso tem consequências, né? Ele pode explicar melhor. Uma vez que você bloqueia a testosterona, você perde um pouco de massa muscular, você tem uma baixa do hormônio da testosterona, você fica mais irritado, né? Dorme mal. Então a gente precisa de ter um controle geral dessa situação para que ele não sofra muito com essa forma de tratamento hormonal, que é uma das opções
além da radioterapia e da quimioterapia. Né? Olá, meu nome é Renata, moro no bairro Letícia e eu queria saber se o refrigerante, a margarina, podem causar câncer e quais são os alimentos campeões que causam câncer, doutor Adriano? Renata, parabéns pela pergunta e ter levantado esses dois alimentos. Realmente, a margarina é uma gordura hidrogenada. Então, não é um bom alimento, não existe, é um alimento que não existe na natureza. Que o nosso corpo, ele não foi criado para digerir esse alimento. Quando eu como uma carne, quando eu como uma fruta, quando eu como um pão, o meu organismo reconhece aqueles nutrientes. A margarina não. Então, é horrível. Refrigerante também não é um bom alimento, mesmo aqueles chamados zero, porque muitas vezes a pessoa fica com medo só do açúcar, e não é. É um composto. Tem gente que minimiza isso, falando, refrigerante é só uma água com gás, com sabor. Não é. Não é. E o problema é que esse sabor que está lá, tem vários componentes aí que são maléficos para o nosso organismo. É verdade. Então, tanto a margarina quanto o refrigerante são péssimos alimentos. Eu falo isso para os meus pacientes, eles vêm questionando, falam, mas aqui tem uma margarina que vem ômega 3, ômega 3 não é bom? Eu falo, claro, o ômega 3 é maravilhoso. Agora, eu faço a comparação seguinte, o lixo, se eu colocar ômega 3 no lixo, o lixo vai ficar bom? Então é o seguinte, o ômega 3 é uma maravilha, mas no meio da margarina ele não fica ruim. Então, deu para entender muito bem, doutor Adriano, isso aí, muito obrigada. Bom, pergunta para o doutor José Eduardo, a cirurgia de vasectomia tem riscos? Pode ter alguma coisa em relação a um futuro câncer? É o Mário Andrade, de Araguaína, no Tocantins. Beijos para você, querida. É o escritor, né? O escritor Mário Andrade. Bom, a vasectomia é um procedimento hoje normal. Existe risco, como qualquer tipo de cirurgia que o paciente possa ser submetido. Tem uma vantagem que ela é feita com anestesia local. Mas tem que se usar os mesmos critérios de antisepsia, que é para manter o campo cirúrgico bem limpo, para evitar a infecção. E a vasectomia existiu no passado, algumas discussões, mas isso é puro mito, de que a vasectomia já dava câncer de próstata. Isso não é verdade, já está provado. Então, assim, é uma cirurgia muito mais tranquila para ser feita no homem do que a esterilização feminina, que é mais complexa, tem que submeter a anestesia geral e tal. E não tem nenhum problema hoje, não tem nenhuma relação com disfunção erétil, né? Que é um mito também. Que é outra. Então, assim, é uma cirurgia hoje já bem estabelecida e que pode resolver o problema do casal perfeitamente, sem problemas. Ajuda a mulher, né, gente? Tudo é mulher. Os homens podem ajudar as mulheres aí, né? Vocês se ajudarem, ajudar o casal, a família nesse planejamento aí. Bom, olá, meu nome é Dirceu, sou de Curitiba, Paraná. Minha pergunta é com o exame de sangue, você já citou isso, mas pode repetir rapidamente porque ele pode ter perdido essa parte, doutor José Eduardo. Com o exame de sangue dá para ver se tem câncer de próstata? Um beijo para você, querido. Eu já expliquei isso no início do programa. A gente tem que fazer os dois exames, o exame de sangue e o toque retal, porque eles se complementam, porque a gente consegue detectar uma alteração do PSA em 80% dos tumores. Esses 15% a 20% são detectados pelo toque. Então, assim, daí a importância de ser feito os dois. Então, o PSA tem que ser feito, mas tem que procurar o urologista para ver se há necessidade do toque. Ok. Doutor Adriano, fala mais um pouquinho para a gente sobre o que você trouxe aí rapidamente. Vamos resumir um pouquinho, que tem mais perguntas aqui chegando. Sim. Aqui tem alguns alimentos que a gente... nós vamos adiantar que você sabiamente já adiantou o tomate, que eu já tinha trazido aqui, você já falou. Eu trouxe alguns alimentos que tem, inclusive, alguns artigos publicados mostrando o benefício deles em relação ao câncer e muitos deles fazendo associação, inclusive, com o câncer de próstata. Entre eles, tem o alho, que está aqui o alho, né? E alguns parentes do alho que eles também observaram que são parentes aí com substâncias semelhantes, né? Que é o caso da cebola e do alho poró. Então, são substâncias que são chamados compostos sulfurosos, né? Que têm propriedades antioxidantes, né? O alho, inclusive, tem alguns trabalhos mostrando que ele tem duas grandes ações no câncer. Uma
é essa de antioxidante que eu falei. A outra, que eles chamam de imunomodulação. O câncer, ele causa uma inflamação muito importante no organismo. Então, na hora que você diminui essa inflamação, você traz aí benefícios no tratamento. A pessoa que já usa isso preventivamente, uma dieta rica em vegetais, rica nesses alimentos, ela vai ter então a proteção em relação ao desenvolvimento dessas doenças. A gente sabe que hoje 70% a 90% das doenças são relacionadas com estilo de vida, com alimentação. As pessoas ficam muito preocupadas com genética. Hoje a gente tem observado um conceito que está se desenvolvendo cada vez mais, que é a chamada epigenética, que é o que? Não é o DNA em si, mas são proteínas chamadas histonas que estão ao lado do DNA, só que elas são importantes para ativar ou não ativar os genes. Então, ou seja, a genética não é tão importante assim se a pessoa souber ter uma vida saudável, de maneira que ela vai silenciar esses genes ruins. Como que ela vai fazer isso? Alimentação saudável, estilo de vida, sono, controle do estresse e tudo mais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.